Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título Vencer a Morte Espiritual. Livro base para esta ministração é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36 ao 42, que nos diz: Amém? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzindo, quer dizer Docas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, que lhe pedisse: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Docas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, que nos diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui. Ensina-me e usa-me. Revela-me esta palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A ressurreição de Docas foi a primeira entre os apóstolos. Nunca antes um apóstolo tinha ressuscitado alguém. Mas Pedro carregava sobre si a primogenitura. Ele carregava sobre si a primazia, mas não tinha ainda vivido essa experiência poderosa. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Docas estava morta e muitas vezes estamos assim dentro da igreja, mortos na esperança, na alegria e na fé. Muitas vezes o diabo chega e fala: chegou o fim da linha, não tem mais jeito. E você acredita. Mas eu só posso abrir os meus ouvidos para a palavra que vem da boca de Deus.
e não para o que o diabo diz. Deus tem os seus caminhos e ele não nos sentencia com o fim da linha, mas nos dá, sim, esperança. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. A expectativa frustra, mas a esperança que vem de Deus não confunde. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. As características de Docas que a fizeram viver a ressurreição. Em primeiro lugar, era um diferencial na obra de Deus. No que diz respeito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 36. Docas era uma mulher notável, atendia aos pobres, ajudava os necessitados, trabalhava verdadeiramente para a obra de Deus. Ela não era fofoqueira, mas sim uma mulher de Deus. Para que você viva a ressurreição, as pessoas precisam notar alguma coisa de Deus em sua vida. A fé sem obras é morta. No que diz respeito no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Mas a fé com obras nos leva à ressurreição. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, ela tinha um fruto a ser mostrado. Você vive a ressurreição quando tem frutos. Quando Docas morreu, foram chamar Pedro e então mostraram a ele tudo o que Docas fazia. Jesus nos diz que seremos conhecidos pelos frutos. No que diz respeito no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. E isso aquela mulher realmente tinha. E é interessante que o corpo dela estava no cenáculo, que é um lugar de oração. Coloque todas as coisas mortas da sua vida no cenáculo e ore. Haverá ressurreição. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O que gerou a ressurreição? Eis a pergunta. Em primeiro lugar, a disposição espiritual apostólica. Pedro se dispôs a ir até onde Docas estava, pois a disposição espiritual apostólica vai além do poder da morte. No que diz respeito no livro de 1 a Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Nós não podemos nos entregar. Você se entregou nesta luta? Eis a pergunta. Você se entregou a esse problema? Eis a pergunta. Ficou parado e aceitou passivamente? Eis a pergunta. Então, nada acontecerá. Mas se você se levantar e orar, clamar e se dispor, haverá mudança. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. No que diz respeito no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Disponha-se. Amém? Em segundo lugar, os joelhos dobrados apostólicos. No que diz respeito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo nos diz que, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, independentemente da situação que você esteja passando. Invoque o Senhor. Ponha-se de joelhos diante de Deus naquela ocasião. Pedro também se colocou de joelhos,
Podocas. No que diz respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 40. Quando você põe o seu joelho no chão, muitas coisas acontecem. E o que mais falta na igreja? É uma vida de oração. Dobre os seus joelhos e os milagres acontecerão. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. O diabo quer colocar desânimo, tirar sua força de orar. Mas continue orando, continue clamando. Pedro continuou orando, mesmo com a mulher morta, pois ele cria no poder da ressurreição. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, o poder que eu e você representa vence a morte. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O poder de Jesus está em você. É mais forte do que a morte. No que diz respeito no livro de 1 a João, capítulo 4, versículo 4. Pedro representava o poder de ressurreição que há em Jesus Cristo. Quando soube da notícia de morte, ele não fugiu. Da mesma forma, não fuja do problema, não fuja da situação, não se acovarde. Ponha os seus joelhos no chão e ore, porque o poder que você representa é o que Satanás teme. Lembre-se de que só existe uma coisa diante da qual ele teme e treme: o poder e a autoridade de Jesus Cristo, que está em nossas vidas. E é este poder que você representa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso, não deixe que os problemas mandem em sua vida. Você tem poder para vencer tudo isso, em nome de Jesus. Ordene que eles saiam. Afirme que eles não podem mais dominar você. No que diz respeito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Você verá a ressurreição em todas as áreas mortas da sua vida, pelo poder desta palavra espiritual. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E que essa palavra entre em nosso coração. Deus os abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.